O mundo mudou, de forma repentina e absoluta. Destino agora dominava o planeta. Um domínio que não começou com bombas, nem com exércitos. Começou com palavras. Seu discurso marcou o início de uma nova era. Nele, Destino criticava a ilusão de segurança, apontando à fragilidade de crenças repetidas como verdades. Ele dizia que o governo não salvaria ninguém, que o capitalismo não salvaria ninguém. Nada, segundo ele, poderia salvar a humanidade, a não ser o governo iluminado de uma única pessoa. Alguém acima de subornos, acima da corrupção, acima dos desejos mesquinhos que distraem os outros homens. Destino, segundo suas próprias palavras, está acima do dinheiro, acima do desejo, acima de tudo. É em sua piedade, em sua grandeza, que o mundo encontraria salvação. Mas o discurso não parou por aí. Destino revelou que, naquela mesma manhã, os líderes de todas as nações da Terra, reis, rainhas, senhores da guerra, presidentes, todos haviam jurado lealdade a ele. E a partir daquele momento, cada país havia se tornado uma província da nova e unificada Grande Letônia. Ele sabia que o público, ao assistir àquela transmissão, esperaria brutalidade, trabalho escravo, monumentos eternos, esquadrões da morte, a queda definitiva de Reed Richards, mas não. Destino surpreendia. Em vez disso, ele proclamava humildade, magnanimidade. E seu governo começaria com apenas 2 decretos. O primeiro, a guerra entre nações estava terminada. Conflitos entre províncias estavam proibidos. A nova paz havia chegado, a paz vitoriosa, presente de Destino para o mundo. O segundo presente ia além da paz, era sobre dignidade. Todos agora eram cidadãos da terra, mas até então, segundo ele, não haviam sido tratados com o respeito básico que mereciam. Foram forçados à desigualdade, deixados sem acesso a remédios, obrigados a pagar por cuidados básicos ou a morrer por não poder pagar. Mas ser cidadão da Letônia significava ter direitos. Cada nação passaria a cuidar de seus cidadãos com um sistema de saúde gratuito e verdadeiramente universal. E não apenas isso. Suas mães também seriam cuidadas, com educação de elite garantida até os níveis de pós-graduação para todos que escolhessem. A promessa de Destino ia além de fronteiras. Acesso à educação e saúde não seria mais privilégio de quem pudesse pagar por imigração, muito menos por mensalidades escolares. Essas ideias, segundo ele, são fáceis, indiscutíveis. As vitórias da civilização nunca foram impossíveis. Foram sim, caras e complexas, mas sempre estiveram ao alcance, apenas abandonadas. Descartadas pela ganância, pela covardia moral, e Destino não sofre dessas fraquezas. Enquanto pronunciava esse discurso, uma conspiração silenciosa se formava. Um militar tentava abalar sua influência, e não era o único. Elementos desonestos dentro das forças armadas da Rússia, de Bara, da Índia, todos se moviam contra ele. Samovar, Canadá e até mesmo os Estados Unidos o decepcionavam. Mas essas revoltas, como ele mesmo declarou, já haviam sido tratadas, e a paz vitoriosa se mantinha. Essas províncias não seriam punidas, porque a misericórdia de Destino ainda prevalecia. Mas mesmo a misericórdia de Destino tem seus limites. Na prática, todos os conspiradores foram executados. Destino anunciava que ele e seu gabinete continuariam observando tudo da Lativéria. Trabalhariam pela glória maior, enquanto acompanhavam os acontecimentos. Haveria novas transmissões, quando necessário. Antes de encerrar, ele deixava um aviso. Os antigos líderes de cada país continuariam no poder. Suas responsabilidades permaneciam as mesmas. A vida cotidiana não mudaria, exceto por certas melhorias. E reforçava que toda essa transição havia sido realizada com o apoio total dos próprios líderes mundiais. Destino é sabedoria. Destino é poder. Destino é a prosperidade. E apenas Destino pode salvar o mundo. Fim da transmissão. Mas o que Destino está fazendo aqui?
É algo completamente diferente do que já foi visto dele nas histórias da Marvel. E talvez a decisão mais inteligente que ele já tomou. A primeira tentativa real de conquista mundial bem-sucedida aconteceu na saga do Imperador Destino. Nessa história, Destino utilizou os poderes do Homem Púrpura, Zebediah Killgrave, amplificou suas habilidades e assumiu o controle do planeta por meio de dominação mental. Foi um tipo de conquista forçada, e a sociedade, quando despertou, resistiu. Ao final da história, após a derrota de Destino, houve uma reflexão importante feita pelo Gavião Arqueiro. Ele reconhecia, sim, Destino foi vencido. O mundo voltou ao normal. Mas, durante seu reinado, o mundo estava melhor. Não havia guerras, nem roubos. A paz reinava. O Capitão América discordava. Para ele, mesmo que tudo estivesse em ordem sob o domínio de Destino, a liberdade tinha sido sacrificada. Era um impasse, um dilema filosófico. Destino trouxe ordem, mas ao custo da liberdade. E isso ainda ressoa até hoje. Destino não parou por aí. Outras tentativas de dominação global marcaram sua trajetória nas HQs. Uma das mais notáveis ocorreu quando ele quase conquistou o mundo novamente após roubar todo o Vibranium de Wakanda. Com esse poder místico amplificado, o Pantera Negra foi forçado a agir. A única solução foi anular por completo o Vibranium. A substância, antes fonte de tecnologia e tradição, tornou-se apenas rocha comum, sem propriedades especiais, sem magia. Um peso morto nas estradas da história. Mesmo assim, Wakanda permaneceu rica. Afinal, tinham comprado a dívida nacional de outros países. Mas o impacto dessa ação de Destino foi profundo e serviu de prelúdio para algo ainda maior: as Guerras Secretas de 2015. Nessa saga, Destino assumiu o controle dos poderes dos Beyonders e, a partir dos destroços deixados pelas incursões, ele moldou o mundo de batalha, um planeta formado pelas sobras do multiverso. Ali, sua vontade não apenas impunha a ordem, ela moldava a realidade. Mas o que Destino faz agora ultrapassa tudo isso. É genial, porque ele entendeu algo crucial. Dessa vez, ele não está apenas tomando o mundo das pessoas, ele está convencendo as pessoas a aceitarem sua dominação. Ele compreende dois princípios simples. Primeiro, em tempos de desespero, as pessoas acreditam no que quiserem. A lógica se torna irrelevante. A razão cede espaço à emoção. E Destino sabe disso. Segundo, seres humanos são criaturas de hábito. Mesmo que o mundo esteja em colapso, se sua rotina diária não muda drasticamente, eles se adaptam, eles aceitam. Por isso ele diz que a vida continuará a mesma, só que agora o mundo tem um novo governante. Presidentes, reis, rainhas ainda existem, mas são apenas regentes, generais supervisionando as províncias que agora pertencem a ele. Na superfície, nada muda, mas o poder está centralizado e as pessoas, no geral, estão confortáveis com isso. No entanto, por trás dessa estabilidade, há um movimento silencioso e calculado. Destino está armando o público contra os super-heróis. Uma jogada sutil, mas inteligente. Ele muda o foco. Em vez de ser visto como um vilão, ele se posiciona como solução. E isso coloca os Vingadores e o Quarteto Fantástico em xeque. Tempestade está presente. Ela se juntou recentemente aos Vingadores. Carol Danvers, atual líder da equipe, admite: está aberta a sugestões. A incredulidade toma conta do grupo. Aquilo não poderia ser real. Ou poderia. Eles tentam encontrar explicações. O Homem-Aranha levanta as hipóteses de controle mental. Ou talvez substituição por robôs. Algum segredo escondido por trás dessa nova ordem? A terceira opção, como dizem, é sempre a mais sombria. Doutor Estranho intervém. Ele lembra: Destino roubou dele o título de Feiticeiro Supremo. E por isso, está convencido de que essa manobra tem relação direta com magia. Algo maior está em jogo. E Destino, mais uma vez, parece estar à frente de todas. Para entender completamente o que está acontecendo, é preciso voltar a um ponto recente e crucial. Durante a saga Caçada de Sangue, uma entidade vampírica ancestral chamada Vaar
possuía Blade. A ameaça era tão intensa que prometia mergulhar o mundo em escuridão eterna. Apenas uma pessoa sabia como resolver: Destino. Mas para isso ele precisava dos poderes do Doutor Estranho. Estranho, então, temporariamente, concedeu seu manto de feiticeiro supremo a Destino, que de fato salvou o mundo. Após isso, Destino declarou: o manto só seria devolvido quando ele decidisse, pois, segundo suas palavras, salvar o mundo era apenas o primeiro passo. Desde então, Destino tem exercido esse título, participa de missões, intervém em crises e questiona constantemente o papel dos super-heróis. Mesmo em histórias paralelas como As 8 Mortes do Homem-Aranha, sua presença parece mais uma distração calculada do que uma participação real. Destino entra e sai das tramas, lançando perguntas incomodantes. Aos Vingadores, por exemplo, ele pergunta: se vocês realmente podem tornar o mundo melhor, por que ele ainda não é? E isso abala os heróis. A dúvida se espalha. Dentre eles, a Garota Esquilo levanta uma questão importante. Se tudo isso for baseado em magia, por que nós não fomos afetados? Nada indica uma manipulação mística em massa. Wanda, a feiticeira escarlate, confirma: ela não sente influência mágica nem nos Vingadores, nem nas capitais do mundo. O que Destino está fazendo não depende de feitiçaria. Não há dominação sobrenatural. O controle é real e voluntário. É nesse momento que a Viúva Negra revela informações mais preocupantes. Ela estava há algum tempo seguindo os rastros da Hydra, e agora aparece com uma atualização alarmante. Tudo está prestes a escalar. O Barão Zemo está se movendo. Zemo, conhecido por sempre desejar poder absoluto, enxerga Destino como uma ameaça direta, e por isso responde. Utilizando o mesmo sistema de transmissão global que Destino usou, Zemo se dirige à população da Terra, mas, diferente de Destino, ele promete ser breve. O Barão Zemo não hesita. Diante de uma audiência global, ele declara que não precisa ser amado. A Hydra nunca precisou disso para conquistar respeito. E deixa claro, nem ele, nem a própria Hydra aceitarão ser governados por ninguém, muito menos por alguém como Destino, a quem chama de vira-lata degenerado. Para Zemo, a ideia de um imperador como Victor Von Doom é absurda. Ele argumenta que os ancestrais de Destino nunca conquistaram uma pátria, e afirma que suas forças estão às portas de Lativéria. A barreira ao redor do país, segundo ele, é permeável à Hydra, graças à sua tecnologia superior. Zemo anuncia que estão marchando sobre Donstad, marchando sobre Destino, para encerrar de uma vez por todas o que ele considera uma farsa. Transmissão encerrada. A Viúva Negra observa tudo e diz que pretende seguir os passos da Hydra, mas, alerta, não sabe como aquela barreira funciona. Ela pode perder o sinal a qualquer momento. E é exatamente isso que acontece. O sinal desaparece. Nesse ponto surge um impasse. Tony Stark sugere que talvez seja o caso de trabalhar com a Hydra, afinal, o inimigo do meu inimigo. Mas Steve Rogers recusa imediatamente. Trabalhar com a Hydra, para ele, jamais será uma opção. Agora, enfrentam dois inimigos ao mesmo tempo. Ainda assim, precisam chegar até Donstad. Se a Hydra conseguiu atravessar o campo de força, talvez eles também consigam. E essa pode ser a única chance de derrubar Destino antes que sua campanha de dominação se consolide. Entre Reed Richards, o Quarteto Fantástico, Doutor Estranho e Tony Stark, todos sabem, quanto mais tempo Victor Doom permanecer no poder, mais difícil será removê-lo. É então que Susan Storm age. Em um dos momentos mais impactantes da personagem, ela cria um gigantesco avião invisível, semelhante a um 747, e diz que vão voar direto para Doomstead. O grupo decola. Mas ao chegarem na barreira que protege o território de Destino, a coisa tenta atravessar com força bruta. Ele acredita que pode quebrá-la. Nada acontece. A barreira permanece intacta. A Viúva Negra reaparece. Ela confirma: esse era o problema. Tentou avisá-los, mas o sinal foi interceptado. Ela própria não conseguiu atravessar,
Não sabe como a Hydra entrou, mas sabe que eles estão lá dentro. E agora precisam descobrir uma forma de fazer o mesmo. Enquanto isso, algo inesperado acontece. Barão Zemo surge novamente em transmissão, agora ao lado de Destino. Ele admite, estava errado. E o modo como isso acontece beira o cômico. Em um tom quase casual, Zemo diz: "Olá de novo. Eu, Barão Zemo da Terra, venho anunciar que, na verdade, estava enganado." Afirma que Destino está fazendo o que é melhor para o mundo e que a Hydra vai se juntar a ele. Segundo Zemo, a Hydra agora ajudará a construir o novo mundo de Destino. Escolas, estruturas, sistemas, para tornar o planeta um lugar melhor para todos. A reação é imediata. Ninguém acredita. A ideia da Hydra se ajoelhando diante de Victor Von Doom parece inverossímil. Afinal, Doom despreza a Hydra. Para eles, são apenas os restos do regime nazista da Segunda Guerra Mundial. E da mesma forma, a Hydra sempre viu Doom como uma ameaça à sua própria missão de poder. A submissão pública de Zemo não faz sentido. Algo está errado. Algo estava errado. A aliança súbita entre o Barão Zemo e Destino parecia improvável demais para ser real. A equipe, diante disso, decide se dividir. Uma parte permaneceria em Lativéria, tentando encontrar uma forma de ultrapassar o campo de força que cercava Doomstead. A outra partiria em direção à origem da transmissão, a cidade voadora da Hydra. Sim, uma cidade voadora, real, imensa, um colosso nos céus. E agora, um dos maiores centros de operação da Hydra no planeta. A missão era clara: infiltrar-se, confrontar Zemo e, se possível, neutralizar a ameaça. A narrativa, conduzida por Ryan North, ecoa as antigas histórias da Era de Prata como as de Stan Lee, Jack Kirby e Steve Englehart, em que não há prazos rígidos, apenas a promessa de que o próximo conflito está em breve. E ele cumpre essa promessa. Quando a equipe de heróis, formada por Homem de Ferro, Reed Richards, Sam Wilson, Tempestade e outros, chega ao local, Zemo os identifica imediatamente. Eles estavam fazendo seu movimento. Zemo reage rápido. Ordena que seus soldados preparem o contra-ataque. A batalha começa. Não é a mais significativa em escala, mas revela um padrão constante. O desejo dos super-heróis de preservar vidas. Mesmo diante da Hydra, mesmo em risco extremo, eles hesitam. Não por fraqueza, mas sim por princípio. Porque são heróis. A fortaleza da Hydra parece impenetrável. A porta de entrada é blindada, reforçada, inquebrável. Mas o Homem de Ferro encontra a solução. Diante de Zemo, ele lembra de um ensinamento da Viúva Negra. Não importa o quanto se proteja uma porta, ela sempre será tão segura quanto a parede onde está presa. E assim, Tony Stark ignora a entrada principal e simplesmente destrói a parede. Simples e genial. A equipe entra e o combate continua. Mas algo chama a atenção de Steve Rogers. O comportamento do Barão Zemo? Há algo errado. Ele fala diferente, age fora do padrão. Suas palavras não têm o mesmo peso, a mesma arrogância estratégica de sempre. O Capitão América começa a suspeitar. Aquele talvez não seja o verdadeiro Barão Zemo. A Hydra não vai impedir, mas o destino também não permitirá. E é exatamente aí que surge a pergunta: quando a Hydra se submete ao destino? Essa é a questão que Steve Rogers faz. A resposta vem quando ele encara o suposto Barão Zemo e pergunta: o que você sabe sobre 1º de outubro de 1945? Zemo não sabe, e essa é a confirmação. Rogers golpeia a cabeça do oponente. Ela cai dos ombros, não era o verdadeiro Zemo, era um robô do destino. Mais tarde, a cabeça do robô do destino é entregue a Reed Richards, e é nesse momento que uma revelação importante acontece.
Reed já havia coletado várias dessas máquinas antes. Todos os robôs do destino possuem gravações internas, registros que Richards aprendeu a acessar e decifrar. Algo que o Dr. Destino jamais considerou possível. Ele nunca achou que alguém fosse capaz de quebrar sua tecnologia. Por isso, nunca teve um motivo para se proteger contra isso. E ao acessar essas gravações, uma nova verdade vem à tona. Em algum ponto do passado, o verdadeiro Barão Zemo encontrou Victor Von Doom, e foi ali, naquele momento, que o destino o matou. Aniquilou e o substituiu por um robô do destino programado para obedecer. Tempestade observava aquilo e conclui: Destino como o caminho mais direto. Eliminou o Zemo e colocou algo sob seu controle no lugar. Às vezes os planos mais simples são os mais eficazes. Não havia necessidade de feitiços elaborados ou estratégias complexas. Apenas matar e substituir. Nesse ponto surge uma dúvida inevitável. Johnny Storm pergunta: isso significa que ele fez o mesmo com todos os líderes mundiais? Essa pergunta muda tudo. Tony Stark responde e a gravidade da situação se revela. Esse é o próximo problema. Se você está acompanhando até aqui, já percebeu o quão profunda é essa manipulação. Se valoriza esse tipo de história com revelações impactantes, deixe seu like agora. Isso ajuda o conteúdo a continuar aparecendo para você e para mais pessoas que gostam desse universo. Por enquanto, o que Destino faz é mentir para o mundo. Ele se apresenta como um novo líder, um homem transformado, um salvador. Mas nada mudou. Eles agora possuem a prova, a arma fumegante. Prova de que tudo isso é uma farsa, fundada na morte. Tony Stark encara os fatos e faz a pergunta essencial: Reed, você consegue replicar essa transmissão? Uma mentira viaja mais rápido que a verdade, especialmente quando a verdade não é tão interessante. Mas Tony decide dar à verdade uma chance de lutar. Ele transmite para o mundo inteiro e se dirige à população. Explica o que aconteceu. Destino apareceu, dizendo que dominaria o mundo. Depois veio o Barão Zemo, dizendo que isso não era verdade. E agora eles revelam: nenhum dos dois estava certo. A verdade é outra. Destino não é o herói que finge ser, ele continua sendo o mesmo Destino de sempre. E então, o Homem de Ferro transmite as imagens do momento exato em que Victor Von Doom mata o Barão Zemo e o substitui por um robô do destino, programado para obedecer. E então, quando a transmissão é feita para o mundo, a Hydra também ouve. É nesse momento que percebem: o Dr. Destino assassinou seu líder. Durante todo esse tempo, a Hydra vinha ajudando a construir instalações e estruturas, e tudo em ritmo impressionante. Horas antes, o próprio Barão Zemo estava falando em atacar. Agora, eles já estavam edificando bases, como se tivessem operado em velocidade super-humana. Era algo quase inacreditável. Mas no fim das contas, os vilões provaram ser extremamente eficientes. Até que tudo desmorona. A Hydra entra em colapso. O choque é imediato. Seu líder foi morto. Suas vidas, segundo eles, estavam completamente perdidas. Em desespero, os agentes da Hydra viram suas armas em todas as direções. O caos começa a se instalar. No meio desse cenário, surge algo inesperado. A Alicia Masters aparece em cena com o bebê Ben nos braços. Um detalhe que torna a situação ainda mais tensa. Inesperado, selvagem. Nesse exato ponto, antes que o confronto se inicie, o Dr. Destino retorna. E não de qualquer forma. Ele aparece montado em um Tiranossauro Rex. Ali, diante do mundo, ele impõe sua presença e sua resposta. Destino fala. Declaração direta. Diz que mentiu. Assume a responsabilidade, mas não demonstra arrependimento. Afirma com clareza: matou Zemo, meses atrás. Matou o Caveira Vermelha também, e justifica.
Esses homens eram problemas, obstáculos que nem mesmo os heróis mais poderosos da Terra conseguiram eliminar desde a Segunda Guerra Mundial. Destino resolveu isso, em um único dia, com uma pequena omissão, uma simples mentira. Enquanto os heróis debatiam, ele fez a Hydra limpar minas terrestres, construir escolas, hospitais. A transformação foi real. Mas os Vingadores, e outros como eles, não toleraram, não suportaram ver sua própria ineficiência exposta. Décadas de fracassos colocadas sobre a luz. E então, destruíram um trabalho que não conseguiram fazer. Se não podiam salvar o mundo, então garantiriam que ninguém mais pudesse fazê-lo. Destino os expõe, os transforma em vilões diante da opinião pública. E o mundo assiste. Destino continua. E o que parece uma simples declaração se torna um discurso calculado. Ele apresenta a sua visão como uma escolha clara. Eles não querem que você tenha uma vida melhor, mas eu quero. Estou tentando oferecer uma realidade diferente, uma vida além do sofrimento e do conflito que eles apresentam como liberdade. O mundo que os heróis oferecem é um mundo de dor. Destino propõe algo novo, um mundo reconstruído, liderado por ele. E tudo que pede em troca é reconhecimento, um gesto simples, um ato de aceitação. Ele pergunta: o que importa mais? Manter tudo como está, em um sistema quebrado, ou aceitar uma nova ordem e viver melhor do que antes? Segundo ele, a escora está nas mãos do povo. Enquanto a transmissão continua, Tony Stark observa. Percebe o que está acontecendo? Eles foram direto para a armadilha de Destino. Reed Richards também entende. Jogaram nas mãos dele. Destino inverte tudo. Diz que os chamados heróis estavam errados. Que esta era a única chance de transformar a Hydra em algo útil. E que agora, essa chance foi destruída pelas mãos dos próprios heróis. Mas ele afirma: vai limpar a bagunça deixada, vai proteger o povo, vai cuidar de todos. Destino é sabedoria, destino é poder, destino é prosperidade. E então surge uma cena reveladora. Alicia Masters está ali, a mulher de Ben Grimm, e ela diz: só destino pode nos salvar. A narrativa muda. Já não é mais uma história sobre um vilão tentando conquistar o mundo enquanto os heróis resistem. Agora é algo maior. As pessoas acreditam nele. O conflito se transforma. O que resta um herói quando seu inimigo é visto como salvador, quando a população não apenas aceita, mas deseja esse novo mundo? Como convencer alguém a desistir de uma promessa de futuro melhor, mesmo que venha de um ditador? Os heróis não estão apenas lutando contra Destino. Estão tentando convencer o povo de que a realidade anterior, cheia de falhas, ainda assim era preferível. Mas com todas as evidências dizendo o contrário, quem acreditaria neles? Sob o domínio de Destino, tudo parece estar melhorando. E ninguém caminha para trás quando enxerga esperança no que está por vir.